parte 2 do vídeo da minha história, desde o momento que eu descobri o câncer até agora. Eu terminei a parte 1 chorando, falando sobre como a maneira que aquele cirurgião me falou que eu teria que amputar minha perna, que ele falou que ele olhou o exame e falou que... Ele falou praticamente, não tem o que fazer aqui, vou ter que amputar sua perna, porque eu não tô te vendo, eu não vejo a Letícia, eu vejo a doença. Ele falou, tipo, com essas palavras, doeu tanto, tanto, tanto. Eu comecei a me desesperar. Eu tive crise, eu vomitei, pra vocês terem noção. Ele falou pra gente procurar outras opiniões de outros cirurgiões. E obviamente que eu fui procurar, porque nunca que eu ia deixar ele fazer uma cirurgia em mim. Nunca. Ele é considerado um dos melhores cirurgiões ortopédicos de Brasília. Eu prefiro fazer com alguém. Eu prefiro não fazer com o melhor, entendeu? Se o melhor é desumano a esse ponto. Enfim, fomos atrás de outras opiniões. Eu fiquei praticamente uma semana sendo monossilábica com as pessoas. Eu só falava sim e não. Eu não comia direito, eu tava muito mal, tão mal, que nessa época eu tava fazendo radioterapia. Eu nem tinha concluído a radioterapia e aquela droga do cirurgião já falou que não ia ter jeito. Tirou totalmente as minhas esperanças e falou que ia ter que amputar minha perna sem nem antes dar uma chance. Até os enfermeiros, os técnicos de radiologia que faziam radioterapia em mim, que a radioterapia era todos os dias, né? Até eles perceberam que eu tava mal, porque eu não tava conseguindo esconder. Tava impossível e tava doendo tanto. Uma dor no peito que eu nunca tinha sentido antes. Enfim, a minha oncologista meio que me acalmou. A gente concluiu a radioterapia enquanto a gente procurava outras opiniões de outros médicos. E teve um médico, não foi o que eu fiz a cirurgia, mas foi um dos que eu procurei pra saber a opinião dele. E ele foi tão sensível na hora de falar, sabe? O jeito que a gente espera que um médico de respeito fale. Ele falou que se a cirurgia fosse naquele exato momento pra salvar a minha vida, infelizmente ia ter que amputar. Mas que a radioterapia não tinha acabado. A químio, a rádio ainda estavam fazendo efeito sobre o meu corpo, então ele não podia afirmar que ia amputar minha perna. Ele falou que ia fazer de tudo pra que isso não acontecesse. Ele falou que só ia amputar minha perna se fosse assim, pra salvar minha vida. Mas ele me deu esperanças, sabe? Aí eu me reergui um pouquinho e consegui vaga no Rede Sara. Que o Rede Sara, pra quem não sabe, é um hospital público muito renomado. Só que é um hospital público que só trata de casos ortopédicos e neurológicos. E ele é referência na América Latina inteira. É o melhor hospital nessas especialidades do Brasil. E graças a Deus eu consegui uma vaga lá. Fiz a cirurgia. Não, voltando, esqueci de um detalhe. Eu fui lá, tive a consulta com o cirurgião. Ele foi prático. Tipo assim, ele não foi tão sensível, mas ele também não foi insensível, sabe? Porque ele deve lidar com aquilo o tempo todo. Mas ele não foi frio na maneira de conversar comigo, sabe? E ele explicou leigamente pra eu entender como é que tava funcionando o tumor na minha perna, do porquê que não teria como fazer uma cirurgia sem amputação, do porquê que não seria seguro fazer uma cirurgia só pra retirar o tumor, porque teria mais chance ainda dele voltar, e também porque poderia prejudicar os meus nervos e os meus vasos, e, tipo, a perna continuaria ali, só que eu poderia perder o movimento da perna. Aí eu ia ter uma perna funcionando e a outra não. Só que ainda assim, ele não se deu por vencido, sabe? Ele não já afirmou que teria que amputar. Ele, novamente, nessa época já tinha acabado a radioterapia. Ele pediu exames, ressonância, tomografia de pulmão e de abdômen pra ver se tinha alguma metástase. Perguntou sobre a possibilidade de eu fazer outro PET-CT, que eu expliquei na parte 1 desse vídeo, que PET-CT é o exame que você faz, que é de imagem, é tipo uma tomografia, que vai apontando os locais onde tem câncer no seu corpo. E, novamente, não deu metástase, mas deu uma pequena alteração no osso ilíaco, que é um osso aqui da pelve. Ou é da pelve ou é da bacia, mas enfim, é próximo da perna. E eles não sabiam dizer se essa alteração era da rádio ou se era um tumor. E, enfim, os resultados dos exames saíram. Nessa época eu ainda não fazia acompanhamento direto com o psicólogo, mas aí eu conversei com a psicóloga, tanto a psicóloga do Rede Sara, como a psicóloga da clínica onde eu faço quimioterapia e onde a minha oncologista trabalha. E eu tava tentando me acostumar com a ideia, porque já era mais uma certeza de que ia amputar do que de que não ia. Ele falou sobre a amputação, que teria que amputar, que seria pra salvar minha vida, mas que eu era jovem, eu era magra. Eu ia poder usar uma prótese,
E a minha adaptação com a prótese seria tecnicamente fácil por eu ser nova e por eu não ser acima do peso, o que dificulta a movimentação com a prótese. Então, ele, ao mesmo tempo que deu uma notícia ruim, ele falou que ia ficar tudo bem, que lá eles iam dar todo o suporte possível. Enfim, a gente resolveu fazer a cirurgia no Sara, primeiro porque lá é público, né? E o tipo de cirurgia que eu teria que fazer inclusive, a minha oncologista levou o meu caso, os meus exames para um outro cirurgião lá de São Paulo e ele falou que teria uma forma de tirar o tumor sem que amputasse a minha perna, mas que ele não podia assegurar que o tumor não ia voltar. E era cheio de risco. Primeiro risco. Segundo risco é aquele negócio que eu expliquei dos nervos e de eu perder o movimento da perna e de eu ter que viver o resto da vida com a perna não funcionando, sabe? Como se eu tivesse que ir carregando a minha perna para os lugares. Eu optei por fazer logo a amputação, porque o Sara tem um negócio de que eles não consertam cirurgia de outros locais. Então, se eu tivesse feito essa cirurgia com o médico de São Paulo, eu não poderia voltar a fazer tratamento no Sara. Então, como o Sara é um hospital bam, sabe? E por ser público, minha família também não ia ter condições de bancar tanto a hospedagem lá em São Paulo, que a recuperação é muito tempo. A cirurgia seria muito cara. Eu ia ter que ficar na UTI por um tempo. Internação na UTI também é muito cara. Enfim, o cirurgião do Sara marcou uma consulta com a fisioterapeuta, com a psicóloga e com o anestesista. Aí eu vou continuar na próxima parte. Continuando minha história desde o momento em que eu descobri o câncer até agora. O cirurgião lá do Sara, doutor Pedro, ele marcou a consulta com a fisioterapeuta para ela me explicar mais sobre a prótese, sobre a adaptação. Marcou uma consulta também com a educadora física e com a psicóloga. Então, sabe quando você começa a se reerguer? Eu já tinha meio que aceitado o fato de que eu teria que amputar a perna, porque eu tava com a ideia na cabeça de que, tipo assim, a gente viu o PET-CT, o exame que mapeia as células cancerígenas do corpo, e diz, por exemplo, se tem câncer no pulmão, na bexiga, no braço, na perna, na cara, enfim. E só tinha dado tumor na minha perna mesmo. E iria amputar a perna. Aí tava na minha cabeça de que, tipo assim, cara, vai amputar, mas pelo menos vai tirar todo o câncer do meu corpo e eu vou ficar bem. E logo depois, o único problema vai ser, obviamente, o preconceito das pessoas e me adaptar. Tanto em relação à autoestima, como me adaptar para conseguir minha independência, não precisar ficar dependendo dos outros tanto para sair e tudo mais, me locomover. Mas marcaram a cirurgia, né? Logo depois que eu conversei com o anestesista, que ele explicou como é que funcionaria a anestesia, que além de anestesia geral, ele ia colocar uma anestesia que é hack, eu acho que é o nome, que é na coluna. Aí meio que você fica paralisado da cintura para baixo. Aí então, tipo, não dá pra mexer a perna, também não dá pra sentir nada da cintura para baixo. E eu fiquei com essa medicação do hack até depois da cirurgia, da amputação. E eu fui pro Sara, foi em outubro do ano passado, me internei no dia anterior da cirurgia, que a minha cirurgia seria a primeira do dia seguinte, né? Seria tipo 6 horas da manhã a minha cirurgia. Aí eu acordei no dia da cirurgia, acordei cedo, tipo em 5 e pouco, aí tem que ir de banho tomado e tudo mais, tomei banho, coloquei a roupa de hospital e lá no corredor de pessoas internadas, porque lá não é quarto separado, né? É tipo assim, é uma ala do hospital. É como se fosse uma sala gigantesca com várias macas de várias pessoas com cirurgias diferentes. Só que é separado de homem e mulher e de adulto e de criança. Então eu tava na ala das mulheres com mais de 18 anos. Enfim, aí eles dão um pré-anestésico, que é um remédio que vai dando sono. Aí ele vai agindo até você chegar na sala de cirurgia. Aí chega na sala de cirurgia, eles falam, oi Letícia, apresentam a equipe que tá lá e aplicam a anestesia geral, que é aquela que você dorme e não sente nada. Você não percebe que dorme, tá? Tipo assim, eles dão anestesia, você só começa a ficar com soninho, aí, tipo, você nem chega a perceber que dormiu, aí você já acorda, que é o momento depois da cirurgia. Aí eu lembro que eu acordei, aí os médicos falando, acabou, Letícia, pronto, a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo, que não sei o quê. Aí depois da cirurgia você fica em uma salinha com as enfermeiras, esperando terminar o efeito da anestesia, dando um tempo pra ver se você não vai ter nenhuma reação, a anestesia, reação alérgica e tudo mais. Não tive nada e fui pra UTI do hospital. Porque como a minha cirurgia era de grande porte, eu teria que ficar pelo menos 24 horas na UTI. Aí eu fiquei, e detalhe, eu tava com uma sonda na minha pra poder fazer xixi, porque eu não ia poder levantar. Porque, como eu disse, a anestesia hack paralisa da cintura pra baixo, então nem sentar eu tava conseguindo. E eles deixaram essa anestesia hack até depois da cirurgia, porque ela também ajuda na dor. E a dor de uma amputação, gente, imagina, não é só porque eu amputei no hospital que não vai doer pra... Entendeu? Doía muito. Eu tava tomando até morfina no hospital,
tramar um monte de medicação forte pra dor, além do hack. E o hack era assim, tipo, tinha um canudinho na minha coluna, aí tinha um botão, que toda vez que eu sentisse muita dor, eu apertava o botão e eu podia apertar quantas vezes eu quisesse. Que os médicos e enfermeiros iam ter acesso a, a saber quantas vezes eu apitei, pra eles terem noção do tamanho da minha dor, entendeu? Aí, enfim, eu fiquei uma semana no hospital, mas eu só fiquei um dia na UTI, depois eu fui pra aquela ala feminina que eu falei. E foi horrível, foi cansativo, ficar internada no hospital é péssimo. Sorte que a técnica de enfermagem e o enfermeiro que estavam responsáveis por mim, eles eram incríveis, maravilhosos. Eu esqueci o nome deles agora, mas não é de propósito, eu realmente adorei os dois. Tipo, os dois, tipo, eram super alto astral, cuidavam bem de mim, principalmente porque eu não podia levantar, eu tinha que usar fralda, eu não podia levantar pra fazer xixi. Eles que me davam banho, então assim, tava complicado. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha de nada. Porque assim, eles me viram de tudo quanto é jeito. Cagada, porque eu tive que fazer lavagem, porque remédio forte pra dor prende o intestino. Eu tive que fazer uma lavagem. Perdoem os detalhes. Eles me viram toda cagada, tiveram que me dar banho, tirar a sonda, me davam banho, vestiam minha roupa, enfim. Tinham os acompanhantes, mas infelizmente a acompanhante não pode ter mais de 60 anos. E o meu pai tem mais de 60 anos, então ele só podia me visitar. E eu queria que a minha mãe pudesse ficar comigo o tempo inteiro lá. Porque, gente, a gente sabe que quando a gente tá triste, quando a gente tá mal, a gente quer o colo da nossa mãe. E eu queria que a minha mãe ficasse comigo o tempo inteiro, só que não dava. Primeiro, porque ela também merece descansar. E segundo, que ela trabalhava. Então ia ter que ficar revezando. E dependendo das pessoas que ficavam comigo, eu me fingia de forte. Fingia que tava tudo tranquilo, só que não tava nada tranquilo. Eu recebi alta uma semana depois da cirurgia. Só que eu ainda tava com muita dor. Principalmente a dor neuropática. Que dor neuropática, pra quem não sabe, existem vários tipos de dor neuropática, mas no meu caso, é porque quando você amputa uma perna, você corta o nervo, e o nervo é ligado no cérebro. E o seu cérebro não foi feito pra não ter um dos membros. Então ele não entende que o membro não tá mais ali. Aí ele manda muito estímulo pra ali. Aí causa dor, uma dor quase que insuportável. E, tipo, não é aquela dor que se você tomar uma dipirona resolve, sabe? Os remédios pra dor neuropática, eles fazem efeito ao longo do tempo, não é na hora. Então eu tive que conviver por muito tempo com muita dor. Eu não podia mexer 1 centímetro que vinha uma dor insuportável. Era um apertão, uma queimação, uma fisgada. Parecia que tava, tipo, levando facada, assim. O choque é horrível. E quando eu recebi alta pra casa, eu ainda tinha que ter ajuda pra tomar banho. Eu ficava o tempo todo deitada na minha cama. Até quando eu queria sair, porque foi bem na época que tava passando o filme da Taylor Swift, eu queria muito ir. Eu queria muito assistir o filme da Taylor. Eu tive que ir com dor e com tudo, mas eu tava me segurando, porque era o momento que eu queria ter, sabe? Tipo, eu amo a Taylor Swift, principalmente nesse momento que eu tava mal. Foi o momento em que eu mais, tipo, me aproximei como ídola, né? Com ela. Eu passava dias sem dormir. Eu literalmente virava a noite sem conseguir dormir. Que foi o momento em que eu comecei o tratamento psicológico semanalmente. E procurei um psiquiatra que me receitou antidepressivo. Deixou Rivotril de SOS, caso eu tivesse crise. E passou o remédio pra dormir. E mesmo com o remédio pra dormir, eu não dormia. Então, vocês sabem como é que é. Eu não era acostumada com medicação forte. A dor e a angústia de ter uma puta da perna era tão grande que nenhum remédio me fazia dormir. Era horrível. Letícia Pereira sempre foi conhecida por sua alegria e espírito leve. Seus dias eram repletos de sonhos e planos, até que, inesperadamente, sua vida foi transformada pelo diagnóstico de um câncer raro. A partir daquele momento, Letícia iniciou uma luta árdua e intensa contra a doença, marcada por dores físicas e emocionais, mas também por uma coragem que comoveu a todos ao seu redor. Cada etapa do tratamento era uma batalha. A quimioterapia debilitava, deixando marcas em seu corpo e tirando suas forças, mas nunca seu sorriso. Ela enfrentava cada consulta, cada sessão de tratamento, com a determinação de alguém que tinha plena consciência do que estava em jogo. Apesar de jovem, Letícia mostrava uma maturidade impressionante, e sempre deixava claro que seu objetivo era aproveitar cada momento, mesmo em meio à dor e às incertezas. Quando os médicos disseram que o câncer havia se espalhado e que, para tentar salvar sua vida, seria necessário amputar uma de suas pernas, Letícia mais uma vez surpreendeu a todos com sua resiliência. A decisão foi dolorosa e cheia de desafios, mas ela aceitou, acreditando que aquela era mais uma prova que precisava enfrentar. Mesmo com as dificuldades de adaptação e as dores da recuperação, Letícia demonstrava uma fé e esperança que inspiravam seus amigos, familiares e todos que conheciam sua história. Infelizmente, apesar de toda sua luta, a doença avançou, e Letícia foi chamada a descansar. Mas a sua história permanece viva em cada pessoa que teve o privilégio de conhecê-la. Letícia nos deixou um exemplo de força, amor e determinação, provando que, mesmo em meio à adversidade, é possível lutar até o fim com dignidade e gratidão pela vida. A saudade que ela deixa é imensa,
mas seu legado de coragem permanecerá como um farol de esperança para todos que enfrentam batalhas difíceis. Que sua memória seja sempre lembrada como a de uma verdadeira guerreira.